Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira do 11ª semana do Tempo Comum. Jesus ensina sobre a oração e exorta a uma contínua busca de sintonia com a vontade do Pai. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto para a nossa meditação nesta quinta-feira é de Mateus, no capítulo 7, Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos no texto do Evangelho de ontem, Jesus falar sobre os atos de piedade, a esmola, o jejum e a oração. Dentre os três, Jesus se dedicou mais a falar da oração e mostra que a nossa prece não é para convencer a Deus. Ao contrário, é para que nós nos elevemos à altura da sua vontade. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. A ação do maligno visa minar dois pilares da vida do discípulo, que é o pilar que ele reconhece como filho de Deus e o outro que ele reconhece o próximo como irmão. O pai e o próximo se tornam então um apelo imensurável para a nossa vida. E o maligno, ele quer destruir, ele quer minar estes dois pilares. Daí o ensinamento de Jesus. Só podemos chamar Deus de nosso Pai, Abá, porque em Cristo nós fomos adotados. São Paulo que fala sobre essa adoção. Nós fomos em Cristo adotados como filhos de Deus. E é o Espírito Santo quem realiza em nós essa adoção. Daí, adotados em Cristo por sua morte e ressurreição, nós podemos chamar Deus de Paizinho querido, Abá. Mas o fato de chamarmos Deus de Papai do céu, Abá, e termos intimidade com Ele, não anula a sua grandeza insondável e a sua glória incomparável. Por isso que na liturgia também a gente fala: Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de bondade e misericórdia. Porque é preciso ver esses dois lados. Nós somos filhos adotivos, nós podemos chamar Deus de Abá, papaizinho querido,
mas ele tem uma grandeza insondável, tem uma glória incomparável. E nós não alcançamos, não possuímos tudo isso. Deus está nos céus, Pai nosso que estás no céu, justamente para mostrar essa intimidade, esse relacionamento, mas também essa diferenciação. Deus é Deus, nós somos criaturas. No texto bíblico de ontem, podemos dizer que o Senhor nos ensinava sobre a oração mental. Quando dizia, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai em segredo. Então, assim a tradição da igreja pensa e fala sobre a oração mental. Aquela oração, você se coloca na presença de Deus, você pode invocar o Espírito Santo, pedir o auxílio de Nossa Senhora, pode usar como recurso sua leitura de um texto bíblico e depois, então, mentalmente, você vai rezando e falando com Deus. É uma tarefa que mobiliza a inteligência e a vontade, mas tudo sempre com a graça de Deus. Hoje, ao ensinar o Pai Nosso, aprendemos também sobre outro tipo de oração, a oração vocal. Jesus diz, vós deveis rezar assim. Ou seja, aquela oração que nós pronunciamos. Muitas vezes, algumas fórmulas, algumas preces, algum tipo de oração que a tradição da igreja carrega. E dentre todas elas, a oração do Senhor, o Pai Nosso, compreende e compendia, resume em poucas palavras tudo o que nós podemos pedir a Deus. Então, a oração do Senhor, ela é uma síntese de toda a nossa forma de oração vocal. Perdão. Na oração vocal, vamos criando intimidade com Deus. Tem um autor que diz assim, a partir dessa experiência da oração vocal, nós vamos nos colocando metidos em Deus, ou seja, inseridos dentro da vida de Deus. E assim, esta oração não é só tagarelice, falar, mas elas são como que motores que vai impulsionando, que vai nos permitindo a rezar. Por exemplo, a própria oração do terço. Você pode estar rezando o terço enquanto lava as vasilhas, enquanto arruma a casa. Você pode estar rezando o terço enquanto dirige. Você pode, assim como o terço, outras orações também. E fazendo, e não exige uma concentração, uma direção, uma vontade e uma inteligência voltada só para aquilo. E à medida que você vai treinando isso, essas orações e outras e tal, você vai ficando como que o dia todo na intimidade com Deus. Na oração vocal, nós vamos então criando essa intimidade com Deus, ficando metidos em Deus. Muitas orações vocais são verdadeiras pedras preciosas da igreja. A igreja carrega como um tesouro muitas orações vocais que santos e santas deixaram para nós. Hoje convido você, então, como Jesus nos ensinou, fazer essa que é a maior, a mais importante, mais completa de todas as orações vocais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.